Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. É 7º ano. Essa aula é correção das atividades de revisão que eu deixei na aula anterior. Revisão para a prova de vocês, tá? Número 1. O que foi a política mercantilista? Vamos lembrar, né, que durante os estados absolutistas do antigo regime, os reis eles faziam uma forte intervenção na economia e que durante este período prevalecia o acúmulo de riquezas para sustentar todo o poder destes estados nacionais, né, destes regimes absolutistas. Então, a política mercantilista eram estratégias adotadas pelos estados modernos europeus para acumular riqueza. E essas estratégias, elas consistiam na balança comercial favorável, ou seja, a exportação tem que ser superior à importação, no metalismo, o acúmulo de riqueza, né, de metal, de pedra preciosa, e o metalismo, inclusive, para fabricar moedas, e no protecionismo, a imposição de tarifas, de impostos, né, de taxas sobre produtos importados, para valorizar o produto nacional. Alguns estados, gente, adotavam medidas diferentes, tá? Cada estado europeu adotavam medidas de acordo com a sua relação comercial, de acordo com a sua conveniência, podemos dizer assim, tá bem? Como a prática mercantilista pode ser caracterizada na América? Vamos lembrar que com a expansão marítima a partir do século XV, vários territórios foram dominados pelos espanhóis, pelos europeus, não só aqui no continente americano, mas também na África, na Ásia. Então, estes estados europeus aqui na América, eles estabeleceram colônias. Então, essas colônias, elas forneciam matéria-prima para países da Europa, para a fabricação de produtos manufaturados. Ao mesmo tempo que fornecia matéria-prima, as colônias consumiam esses produtos manufaturados que eram fabricados na Europa, porque as colônias não podiam produzir. Essa forma de exploração, então, gente, ela ficou conhecida como política colonialista. Além da matéria-prima que era fornecida pelas colônias, era também fornecido metal, ouro, diamantes. E esses metais preciosos serviram para enriquecer estes países. Inclusive, essa prática da política colonialista, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento do comércio europeu, o desenvolvimento da classe burguesa. Número 3. Em relação à conquista da América Espanhola, explique como ocorreu. Bom, foi uma conquista violenta, como nós já estudamos, com o extermínio de diversos povos indígenas, que além de armas de fogo, eles tiveram que enfrentar também as doenças trazidas pelos europeus. Os espanhóis fizeram alianças com os nativos e dominaram duas importantes civilizações, os astecas no México e os incas no Peru. E à medida que os espanhóis foram dominando estes territórios, eles foram construindo cidades, né, erguendo cidades. E foram estabelecendo o domínio em um amplo território, né, em uma vasta região. Número 4. Quais órgãos foram criados pela coroa espanhola para melhor administrar as colônias? Esses órgãos, pessoal, foram a Casa de Contratação. A Casa de Contratação, gente, ela estava localizada, né, na cidade portuária de Sevilha, na Espanha, e ela tinha como objetivo a organização e a fiscalização do comércio entre a metrópole e suas colônias. O Conselho Supremo das Índias era responsável pela administração das colônias, elaboração de leis e fiscalização dos funcionários coloniais, como, por exemplo, os chapetones, os crioulos, que eram considerados funcionários da metrópole. O sistema de portos únicos é um sistema que determinava quais portos poderiam efetuar transações com as colônias. Para quê? Para que a metrópole pudesse ter mais controle
e pudesse estabelecer um monopólio sobre essa região, sobre as colônias. Número 5. Por que as possessões espanholas na América foram divididas em vice-reinados? Como estavam organizadas? Bom, como nós vimos, em função da distância da Espanha em relação a essas colônias, a rainha Isabel, ela não conseguia administrar de perto, Então dividiu essas colônias em vice-reinados, cada uma administrada por um vice-rei, que era fiscalizado por um poder central. Então, os vice-reinados eles foram criados para organizar e para controlar essas colônias, e foram instalados localmente nos vice-reinados os cabildos. Os cabildos eram como se fosse, gente, uma espécie de câmara municipal. Nessas câmaras municipais participavam os chapetones, que era aquela classe mais privilegiada da sociedade, eram colonos espanhóis nascidos na Espanha, e os crioulos, que eram colonos espanhóis nascidos na colônia. Número 6. Explique as formas de trabalho mita e encomenda. Era uma forma de trabalho compulsório, bem parecido à servidão, tá bem, gente? Nessa forma de trabalho, na mita, a mão de obra indígena era explorada na extração minerária, nas minas de ouro. Eles recebiam um pagamento insuficiente, na prática mita, esse pagamento ele era bem pouco, não dava nem para a sua sobrevivência. Na encomenda, a coroa autorizava o colonizador a utilizar os nativos para trabalhar desde que eles fossem cristianizados, ou seja, tinham a mão de obra explorada. Nos vice-reinados mais despovoados, com uma pouca população, era utilizada a mão de obra escrava. Lembrando que a colonização da Espanha nessas regiões foi muito influenciada, foi baseada, podemos dizer assim, na extração de metais preciosos. Número 7. Quais fatos marcam o início da colonização da América Portuguesa? Como nós vimos, na América Portuguesa vai ser colonizada pelos portugueses com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Só que de 1500 até 1530, a atividade econômica predominante aqui no território brasileiro vai ser a extração do pau-brasil. Posteriormente, que a coroa portuguesa vai ter interesse em colonizar a região. Diante do declínio das especiarias orientais, a coroa portuguesa vai tentar expandir os seus domínios e conquistar novas riquezas. Então, o que vai marcar de fato a colonização é a chegada de Martim Afonso de Souza em 1531, que vai fundar a Vila de São Vicente e vai realizar o cultivo da cana-de-açúcar. Lembrando que o açúcar, neste período, gente, ele era extremamente valorizado na Europa. E o período de 1500 a 1530 no Brasil, ele é conhecido, ele é chamado, inclusive, de período pré-colonial, porque ainda não tinha iniciado, de fato, a colonização do território, a colonização das novas terras. Número 8. Caracterize a colonização inglesa na América. Os ingleses também, eles vão sair da Inglaterra à procura de melhores condições, de melhores oportunidades. Devido às perseguições religiosas, devido às crises econômicas e sociais, por conta da lei de cercamentos, muitos camponeses, gente, vão sair do campo e ir para a cidade. E essas pessoas mais pobres vão acabar migrando, saindo da Inglaterra em direção à América. E vão se estabelecer especialmente na América do Norte, onde vão fundar as 13 colônias. Nas colônias do Norte vai predominar o trabalho livre, agropastoril, em pequenas propriedades, vai predominar também a policultura, que é o desenvolvimento de vários produtos,
E nas colônias do sul predominou os plantations, com o uso de mão de obra escrava. Lembrando que plantations são grandes propriedades, né, onde predomina um trabalho escravo. Número 9. Por que a colônia portuguesa foi dividida em capitanias hereditárias? Bom, com o cultivo da cana-de-açúcar, o rei Dom João III decidiu fazer a divisão da América Portuguesa. Para quê? Para que este produto tivesse sucesso, para que o desenvolvimento deste produto pudesse trazer riquezas à coroa e também para fazer, além da exploração econômica dessas novas terras, fazer a sua proteção também. Então, o território que hoje pertence ao Brasil, ele foi dividido em grandes lotes de terra e essas terras foram passadas, foram doadas aos capitães donatários, aos fidalgos, né, que eram da confiança do rei. Então, esses donatários, eles tinham por obrigação proteger essas terras, colonizar essas terras e desenvolver, né, a riqueza nessas terras. E essa riqueza, ela seria dividida com a coroa portuguesa. Como nós vimos, nem todas as capitanias hereditárias tiveram sucesso. Apenas a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco que tiveram um resultado positivo. Por quais fatores, então, os sistemas de capitanias hereditárias não teve sucesso? Não tiveram sucesso? Por quê, gente? A distância em relação à metrópole era muito grande, a comunicação era mais difícil, inclusive até em relação à coroa portuguesa, ajudar os capitães donatários, né, em relação às dificuldades econômicas era mais difícil. A grande extensão territorial era muita terra para só uma pessoa tomar conta. A resistência dos indígenas, que não cederam, né, a sua mão de obra para ser explorada. Ataques dos corsários franceses, né? Os corsários franceses eram pessoas contratadas pelo governo francês para saquear o litoral brasileiro. E o desinteresse dos donatários. Muitos donatários que receberam essas propriedades, eles sequer foram a essas terras para conhecer. Então, essas terras acabaram ficando abandonadas. Número 11. Com qual objetivo foi instaurado o sistema de governador-geral? Então, para resolver os problemas do insucesso, do fracasso das capitanias hereditárias, o rei, com o objetivo de centralizar a administração colonial, instaurou o sistema de governador-geral. Para quê também? Para fazer de fato a ocupação e a exploração mais efetiva do território americano, para de fato colonizar e de fato povoar e estabelecer a posse desses domínios. Número 12. O que foi a União das Coroas Ibéricas? A União das Coroas Ibéricas, gente, aconteceu em um contexto em que a coroa portuguesa ela ficou sem rei. Em 1580, o rei Dom Henrique, então, de Portugal, ele morreu e não deixou herdeiros. Então, o rei da Espanha, Filipe II, ordenou a invasão do reino lusitano. O rei Filipe II ele se sentiu no direito de governar Portugal também. Então, ele ordenou a invasão do reino lusitano, tomou a coroa e uniu Portugal e Espanha. Essa junção das coroas ibéricas prevaleceu até 1640, quando Portugal retoma a sua autonomia. Quando Portugal expulsa os espanhóis do território e a dinastia de Bragança assume o governo português. A união das coroas ibéricas aqui para o Brasil representou a invasão de holandeses, representou também a invasão dos franceses, né? Nós não podemos esquecer que os holandeses, neste período, eles formaram a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Então, os holandeses, eles faziam, né, o controle das rotas marítimas comerciais.
e se sobressaíram, inclusive, como grande potência comercial marítima. E, inclusive, os holandeses, eles interferiram no crescimento econômico da América portuguesa, né, da colônia portuguesa, do Brasil colonial. Bom, finalizamos, então, a nossa correção, tá bem, sétimo ano? Finalizamos não, gente, ainda tem a número 13, tá? Que tipo de trabalho e produção foi estabelecido na colônia portuguesa? Bom, para a exploração, o desenvolvimento da cana-de-açúcar, gente, durante o período colonial, foi implantado o sistema de plantation. Lembram que o sistema de plantation são grandes propriedades, conciliando a monocultura. A monocultura é o cultivo de apenas um produto, no caso, a cana-de-açúcar. Então, conciliando a monocultura, os solos férteis e a mão de obra escrava. Então, predominou basicamente o sistema de plantation com monocultura e mão de obra escrava. Bom, agora sim, finalizamos, né, a correção. Bons estudos para vocês, boa prova também. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.